Fala, gente! Começando mais um almoço com a Fiel aqui no canal Café do Setorista. Esse almoço com a Fiel é para falar do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos embora falar muito de Corinthians. Corinthians entra em campo, meu amigo. Corinthians entra em campo domingo contra o Ceará. Será? Será? Hein? E o Pedro Raul, hein? Tem mais gols do que todos os atacantes do Corinthians no campeonato. É brincadeira, né, velho? Vamos falar de Corinthians, o time que vai entrar em campo neste domingo. Vamos falar também de pressão para cima de Fabinho Soldado, né? Fritura ou pressão? Você acha que é fritura ou pressão? Você acha que é justo ou não, hein? Você acha que essa pressão, enfim, esse pedido de demissão muitas vezes, o pessoal não quer a centralização do Fabinho Soldado? Vamos falar sobre isso. Tem também, né, o Guinegão que sumiu. Cadê o Guinegão? Cheio de paixão. Sumiu o Guinegão. Enfim, vamos falar sobre tudo isso e muito mais. O Corinthians que tem desfalques, né, para essa partida contra o Ceará. Vamos bater uma bola e tratar todos esses assuntos. Grana também, que chega, que não chega. Transferban. Está começando apenas mais um almoço com a Fiel. Está apenas começando. Vamos falar muito de Corinthians. Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vamos lá. Sobre o Fabinho Soldado, é o seguinte: na reunião do CORE, houve uma pressão bem forte. Aliás, né, o GE noticiou isso, né? E o GE fala, né, de fritura do Fabinho Soldado. Eu até pergunto para vocês, é fritura ou é pressão? Tá? Os integrantes lá do CORE cobraram a nomeação de um diretor estatutário de futebol na reunião que foi realizada no dia 29 de outubro. Tá? Eles querem um diretor estatutário. Cara, eu vou falar um negócio para vocês. A pressão aumenta aí, porque eles querem um diretor estatutário. Eu não sou contra. Não sou contra. Por quê? Por mais que esse diretor não seja um gênio, né? Por mais que esse diretor não seja um Rodrigo Caetano, um Beckenbauer, né? Enfim, estou forçando a barra aqui. Por mais que esse diretor não seja maravilhoso, a descentralização, para mim, é bem-vinda. Tá? O fato do poder do futebol ter ficado centralizado em Fabinho Soldado trouxe sérios prejuízos ao Corinthians, principalmente na formação do elenco. Um elenco que tem muitas deficiências. Muitas deficiências. Entendeu? Muitas. Então, assim, é claro, se aparecer Mário Gobi, Roberto de Andrade, fiquem tranquilos. Vocês conhecem a minha lisura, vocês conhecem o meu caráter, né? Eu sou uma pessoa proba, de boa cepa. Fiquem tranquilos. Vou defender vocês e vou... Acabou. Pra mim, aí, meu amigo, acabou. Se aparecer um Mário Gobi, um Roberto de Andrade da vida, acabou. Eu vou tratar o Osmar Stabile como eu tratava o Augusto Melo. É assim, é linha fina. Pro Osmar Stabile se perder, meu amigo. Então, eu tenho essa promessa no ar aqui feita pra vocês, tá? No ar. Se aparecer Mário Gobi, Roberto de Andrade, esses nomes aí, fiquem tranquilos que eu vou ser o primeiro a virar um oposicionista, tá? Da cúpula corintiana, entendeu? Tá? Fiquem tranquilos que vocês têm... Eu tô do lado de vocês sabem disso, né? O pessoal me segue exatamente pela minha imparcialidade. Agora, eu acho que um diretor estatutário, que o CORE cobrou aí na reunião do conselho, eu acho bem-vindo. Precisa ter alguém ali para fiscalizar o Fabinho Soldado. Não tô falando que ele faz nada de errado, tá? Eu nunca escutei nada em relação ao Fabinho. Eu sei que soltaram coisas aí na internet, não tenho essas informações. Eu nunca escutei nada em relação ao Fabinho Soldado de desvio de caráter, né, ou alguma coisa assim que venha, enfim, falta de honestidade, né, as coisas que às vezes acontecem no clube, isso nunca ouvi dele. A minha crítica ao Fabinho Soldado é em relação ao trabalho dele, montagem de elenco, às vezes falta de cobrança no elenco, tá? Pegar leve demais com o elenco, virar amigo do elenco e montagem de elenco. Mas já fiz também vários elogios ao Fabinho, entendeu? Agora, eu acho que um diretor de futebol é bem-vindo, hein? Um diretor de futebol é bem-vindo exatamente para tirar essa centralização do Fabinho Soldado e ser um contraponto dele, entendeu? Ser um contraponto. Um contraponto. Vamos dar um exemplo, vai. Vamos dar um exemplo aqui. O Eric Pulga foi oferecido. Não interessa. Nosso ataque é boa beça. Não interessa. Pulga. Aí tem um contraponto. O diretor chega a falar: Fabinho,
é jovem, não tá caro. A gente pode incluir o Pedro Raul na negociação. Lembra, o Eric Puga estava no Ceará, hoje está no Bahia. O que você acha? Entendeu? Um contraponto. Contraponto. Eu acho importante. Tá? Ó, tem um lateral do titular do Vélez Sarsfields. Né? O cara tem 21 anos, seleção olímpica. Ah, Robert Cias. Nós já temos aí o Mateuzinho Bom Abessa. O Léo Maná, não vamos 5 anos. Aí o cara chega e vai falar pra ele, ó, o menino talvez não dê certo, mas ele tem 21 anos, não estão perdendo nada. Só vão pagar salários. Luvas, o salário é baixo, 200 mil por mês. Entendeu? Então, é um contraponto. Entendeu? É um contraponto. Então, eu sou a favor de um diretor de futebol estatutário, como cobra o CORE, cobrou em reunião, até para fazer esse contraponto, né, ao Fabinho Soldado. Porque centraliza demais. Por exemplo, o Biel só não foi contratado porque o Osmar Stabile vetou. Se o Osmar Stabile não fosse mão de vaca, né, não é que é mão de vaca, né, tô brincando, é que ele, né, tem que fechar os cofres, né, o Corinthians tinha contratado o Biel e a gente estava lascado. A torcida do Atlético Mineiro criou um site para acompanhar a minutagem do Biel em campo. Entendeu? Então, assim, e o Fabinho Soldado insistiu demais, usou argumentos mostrando que o Biel seria uma grande contratação e que um jogador do nível dele é 7 milhões de euros. Tá? Então, assim, precisa de um contraponto. Ó, saiu uma informação no GE agora. Corinthians não paga mais de 40 milhões a Rojas, mas Paraguaio descarta pedir transfer ban. Notícia boa, hein? Notícia boa. Terminou nesta sexta-feira o prazo de 45 dias para o Corinthians pagar cerca de 41 milhões e meio ao meia Matias Rojas e não correr o risco de sofrer um novo transfer ban. Porém, o Paraguai não pretende acionar a FIFA para punir o clube. Caramba! E Paraguai bonzinho? Né? Surpreendeu, né? Isso porque Rojas e Corinthians seguem negociação para uma resolução amigável de dívida. O jogador aceitou receber de forma parcelada, mas ainda discute as condições do acordo. A principal questão a ser resolvida é a apresentação de garantias de pagamento por parte do Corinthians. As conversas são conduzidas pelo advogado Rafael Botelho, sócio do escritório, junto ao presidente corintiano Osmar Stabile e outros membros. Rojas tem até 2 de janeiro para comunicar à FIFA, caso queira acionar o transfer ban. Como já foi condenado pelo CAS, né, a Corte Arbitral do Esporte, a última instância jurídica, para casos do tipo, o Corinthians não tem mais como recorrer. Tá? O Timão já tem o transfer ban do Félix Torres. Então, gente, venceu, né? Gente, deixa o like aí, tá? Venceu, né? Venceu hoje o prazo do Corinthians pagar os 40 milhões a Matias Rojas. Ele tem ainda, né, até o início de janeiro para poder acionar o Corinthians em caso de transfer ban. Não vai acionar porque está em negociação com os Osmar Stabile. Isso é uma notícia boa. Isso é uma notícia boa para o torcedor corintiano no sentido de não sofrer um novo transfer ban. Por quê? Porque o transfer ban do Félix Torres, o Corinthians consegue pagar, né, com o dinheiro da LFU, que vai cair em dezembro. Enfim, já expliquei mais ou menos para vocês isso. Tem o dinheiro da Nike, que cai em fevereiro e cai em agosto, né? Já ajuda. E outras receitas, é claro que tem que pagar a folha salarial. Eu ainda acho que o Corinthians vai fazer algum empréstimo, alguma coisa, né? Porque tem folha, tem um monte de coisa para fazer, se caso não fechar, né? Nenhum aí patrocinador master novo, ou então os name rights. Aí vai ter que recorrer a esse tipo de situação. Mas a notícia não deixa de ser boa, porque o Matias Rojas não quer, né, acionar o Corinthians na FIFA para que o Corinthians sofra outro transfer ban, entendeu? Por misericórdia de Matias Rojas, né? Que, aliás, né, velho, o cara saiu com um contrato inteiro na mão. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Sério, é inacreditável. Entendeu? Era melhor ter deixado ele aí, então. Aproveitar do cara, né? Porque deixar o cara ir embora e sem jogar, isso é um absurdo dos absurdos, tá? Um absurdo dos absurdos. Eu lamento muito, tá? Eu espero que nunca mais Duílio Monteiro Alves e Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo pisem dentro do Corinthians. Porque, primeiro, o caso Matias Rojas é um presidente que deixa o cara sem pagamento por 6 meses. Cara, isso tem que estar na reforma do novo estatuto. Assim, por que não põe isso? Por que vocês não colocam isso? Por que vocês não colocam isso, meu irmão? Seus comédias. Vocês são comédias, meu irmão. Conselheiros, bando de Zé Ruela. Entendeu? Todos vocês.
que vocês não colocam isso? O presidente, vou falar agora, o presidente, quando deixar o clube, não pode deixar nenhum salário atrasado, nenhuma luvas atrasadas e nenhum fundo de garantia de jogador atrasado. Caso o presidente que encerre o seu mandato com salários, luvas ou fundos de garantias atrasados de jogadores, ele terá que pagar do seu próprio bolso. Ponto. Reforma do estatuto. Por que não tem isso? Por que não tem isso? Cara, se não tem isso, não tem nada. Se não tem isso, não tem nada. Porque se tivesse isso, né? Ou se tiver isso, às vezes pode ter, eu não tô sabendo. Tá? Se tiver isso daí, eu quero ver o presidente que sai não vai deixar nada atrasado, e o presidente que entrar não vai querer, não vai deixar também. Tá resolvido o problema. Tá resolvido o problema, filhão. Aí eu quero ver a briga para ser presidente do Corinthians, mesmo com um clube com 3 bilhões de dívidas, a guerra para ser presidente. Aí ninguém quer. Aí vão querer? Para. E o Guinegão? Cadê o Guinegão? Cheio de paixão. Pra marcar. É, meu amigo, cadê o Guinegão? Hein? Perdeu espaço, o Gin voltou. Hein? O Guinegão sumiu. Ele teve apenas 55 minutos em campo nos últimos 4 jogos do Corinthians na temporada. Durante esse período, ficou no banco de reservas, né? E entra no segundo tempo e não marca gols, não deu assistências, não teve um lance sequer de destaque, tá? O que aconteceu com o Guinegão? Aconteceu o que eu falei que ia acontecer, tá? Eu estou no futebol há 20 anos. Eu frequentei treinamentos com vários treinadores, até esses 2 malucos aí, o Leão e o Oswaldo Oliveira, trabalhei 4 vezes com eles. Até esses malucos. Então, eu frequentei clubes diariamente por 15 anos, quando o treino era aberto. Tá? Tenho amizade com os jogadores, tenho a minha experiência. E tem uma coisa que é lei no futebol, se chama confiança. Eu avisei que o Guinegão indo para o banco de reservas ia quebrar uma sequência de confiança que o atleta estava tendo dentro de campo. Bom, quando você está confiante, a bola bate e entra. Quando você está confiante, você dá um passe daquele, como ele deu pro Garro marcar aquele gol. Acho que foi contra quem? Atlético Paranaense? Eu não lembro. Atlético Paranaense, se eu não me engano. Quando você está confiante, ele deu o passe pro Yuri fazer o gol também contra o Flamengo, lembra? No segundo tempo. Não estou só falando dos gols do Guinegão. Então você quebrou a confiança do cara. Entendeu? Quebrou a confiança. O Guinegão é espetacular? Não. O Guinegão, tecnicamente, ele é bom? Não. Mas ele tem uma virtude. Ele é lutador, não igual o Charles, mas é lutador, briga em campo, é dedicado, e eu acho, posso estar errado no meu discernimento, que ele reconhece as suas limitações, isso é bom. Sabe, me explica isso rapidinho. O Wesley, por exemplo, achava que era craque, é um perna de pau. O Wesley. E tinha gente aí me assistindo que achava que ele era craque também. O Guinegão, o fato dele saber que ele tem as suas limitações ajuda. Tá? Então, o Guinegão sumiu, né? Não dá assistência, não faz gol, não faz uma jogada sequer, mas também ele tem 55 minutos em 4 jogos. Acabou a paixão do Guinegão. Mas, né? O Dorival espera, ele não tira o Yuri Alberto, não tira o Memphis, porque ele espera que eles vão resolver. E aí eu vou falar o quê? Ele esperou contra o Red Bull. O Memphis chutou, no rebote o Yuri Alberto fez. É o ataque do Corinthians. Fica difícil, tá? Então, pro ano que vem, ou o Yuri Alberto é vendido e o Guinegão assume a posição, ou o Guinegão é vendido e o Corinthians ganha uma grana com ele, tá? Aliás, eu não fico em cima do muro, vocês me conhecem. Eu acho que se pintar uma boa proposta pro Guinegão, o Corinthians tem que vender, porque é um jogador que tem limitações. E que se chegar uma boa proposta, vai ser bom pros cofres do clube. Só que até outro dia aí, até os comentaristas de televisão, o Corinthians vai ganhar uma grana com o Guinegão, porque o cara tava brilhando, o menino tava brilhando. Tá? Então é isso. Entendeu?
E aí, fiel, vamos para as últimas notícias do Timão. Atacante do Corinthians é convocado para jogos finais da Holanda nas eliminatórias da Copa. Como já virou costume em 2025, Memphis está convocado para representar a seleção da Holanda. Esta será a última data FIFA do ano, do dia 10 ao dia 18 de novembro. Os países europeus fazem as duas rodadas finais das eliminatórias da Copa do Mundo. No dia 14, a Holanda atua contra a seleção da Polônia, fora de casa, no Estádio Nacional de Varsóvia. Já no dia 17, a partida decisiva é diante da Lituânia em casa, na Johan Cruyff Arena. Atualmente, o país de Memphis detém a primeira colocação do grupo G, com 16 pontos contra os 13 da segunda colocada Polônia. Vale lembrar que somente os primeiros colocados de cada grupo carimbam vaga para a Copa do Mundo, enquanto os segundos colocados terão que jogar uma repescagem para se classificar. Deixe seu like no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.